Pra estudar, pra estudar. Quem revisa a matemática fica diferente, viu? Quem revisa a matemática fica diferente, viu? Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Olá, pessoal. Retornando aqui, vamos trabalhar agora com os números que não são filhos da minha tia, mas são primos. São os números primos. Os números primos têm uma característica muito forte, que ele só pode ser dividido por um e por si mesmo. Não existe número primo que tenha de ser dividido por mais de 3 números, só por um e por ele mesmo. Os números primos, ele tem essa característica e tem uma outra qualidade. Todos os números primos, eles são naturais, mas nem todos naturais são primos, tá entendendo? Só existe um número primo par, que é o número 2, ó. 2, 3, só pode ser dividido por um e por ele mesmo, ó. Esses números aqui, você não vai conseguir dividir eles por mais disso. O 2 mesmo, se você dividir 2 por 1 dá 2, se você dividir 2 por 2 dá 1. Você não pode dividir 2 por 3, porque o resultado tem que estar dentro dos naturais. O resultado tem que estar dentro dos naturais. Entendeu? Beleza? Olá! Agora estamos aqui com potenciação. Potenciação. Vou passar os fundamentos básicos. Por exemplo, a potenciação ela é composta da base, que é o número maior que fica na base. O númerozinho que fica em cima é chamado de expoente. E ela se desenvolve da seguinte forma. A base vai se repetir em multiplicação quantas vezes o expoente manda. Nesse caso aqui nós temos 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado a 2. A base se repetiu 2 vezes em multiplicação. Então ficou 2 vezes 2, que é igual a quem? 4. Ou seja, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Nesse exemplo de baixo aqui, a base vai ter que se repetir quantas vezes? 3, ó. 1, 2, 3, ó. 2, 2, 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, é simples desenvolver uma potenciação. Vamos lá, eu peguei aqui 4 propriedades básicas que eu vejo que cai muito em provas, ó. A primeira propriedade é potência de potência. O que é que acontece? 2 elevado ao quadrado elevado à terceira. O que é que se faz? Conserva-se a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então fica 2 elevado à sexta. Potência de expoente negativo. A base é 2, o expoente é menos 2. O que é que acontece? Faz a inversibilidade, ó, o numerador fica 1 e a potência que é negativa vem para o denominador positivo. Então fica 1 sobre, ó, 2 ao quadrado é igual a quem? 4. Multiplicação de potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base. Ó, conserva a base e soma os expoentes. Ou seja, 2 elevado à quinta vezes 2 elevado ao quadrado. Conserva a base 12 e soma expoente. 2 mais 5, 7. 2 mais 5, 7. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ó. Conservei a base 2. 5 menos 2, 3. 2 elevado à terceira. Simples, simples, simples. Agora vamos ver a operação inversa da potenciação. É a radiciação. Ela tem os elementos, os fundamentos básicos dela. Ela tem um símbolo que é chamado de radical. O número que está dentro do radical é chamado de radicando. E o resultado da operação é chamada de raiz. Ou seja, quando não tem nada aqui no índice, que aqui é chamado índice, onde está a luzinha índice, ou seja, o índice daqui é o 3. Aí pode ser o 4, o 5, o 6, o 7, vai. O número que aparecer aqui é o índice. Aqui é o índice, o radical, a radicando e a raiz.
Se eu quiser extrair a raiz quadrada de 4, eu tenho que achar um número que é multiplicado por ele mesmo de 4. Que número é esse? Número 2. 2 vezes 2, 4. Aí fica simples, porque o número é pequeno. Vamos precisar dos primos. Olha eles. Olha para quê? Olha os primos. Olha ele. 2, 3, 5. Quer ver? Aqui, ó. Se eu pego a raiz quadrada de 64 e eu quero encontrar a raiz quadrada de 64, eu pego 64 e decomponho em fatores primos. Desse lado de cá só vai aparecer números primos, ó. Vamos lá. 64 é por 2, que dá 32, que é por 2, que dá 16, que é por 2, que dá 8, que é por 2, que dá 4, que é por 4, que dá 2. Como aqui o índice é 2, eu vou dividir aqui de 2 em 2, ó. Ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Como aqui é o quadrado, ó, ficou 2 vezes 2 vezes 2. O índice não é 2, eu corto o índice junto com os expoentes. Só sobrou uma multiplicação simples de 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Qual é a raiz quadrada de 64? 8, porque 8 vezes 8 é igual a quanto? 64. Se eu pedir a raiz cúbica de 27, eu vou ter que dividir os fatores primos aqui de 3 em 3. Então, 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3, então é 3 a terceira. Como aqui o índice é 3 a terceira, cortei, só sobrou quem? Só sobrou quem? O 3, porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Fechou, ó. Bate certo. Então, são coisas simples, agora precisa muita atenção. Foco. Na quarentena temos que ter foco e obediência e paciência.